Bom dia, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração. É com uma enorme satisfação e alegria que estamos aqui hoje reunidos, Humberto de Campos, realizando esse que é o primeiro encontro da APSE aqui com os trabalhadores de Vitória da Conquista. Esse que foi um pedido de todos nos últimos encontros que tivemos no Encontro de Trabalhadores e também na macro regional que tivemos lá no Maria de Nazaré. Então, agradeço bastante a todos aqui presentes, em especial a nossa irmã Dúlia, que pôde trazer, né, com seu esforço, essa ajuda tamanha para que a gente pudesse realizar esse encontro de trabalhadores. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos com uma leitura. É uma mensagem Evangelho e Caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na vida pública, sem cerimônias, e ajuda a milhares de ouvintes, espalhando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. Vemos, dentro da narrativa, que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele, enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das crianças que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando, em variadas regiões do mundo, que mais vale dar que receber. E inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches, instalam escolas onde a criatura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro Antônio da Via Pública, salientando, valorosa e sublime, que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. A mensagem do livro Os Dois Maiores Amores, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Com essa mensagem, né, com essa atmosfera que a gente cria aqui nesse ambiente, vamos convidar o nosso irmão Eric para proferir a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Maior Jesus. Senhor, agradecemos do fundo do nosso coração por essa oportunidade de estarmos aqui unidos em Teu nome, mais uma vez, enquanto irmãos em Cristo, na busca do nosso degrau de evolução, Mestre. Sabemos o quanto ainda precisamos aprender e nos desprender de todos os nossos vícios, e ainda que saibamos as dificuldades e os desafios da nossa vida, também temos a confiança em Ti, Senhor, que sempre nos ampara. E nesse sentido pedimos que permita que a espiritualidade superior se faça presente nesse ambiente, que envolva a todos com amor, com sentimento fraternal de caridade, onde buscamos compreender
os vossos ensinamentos e aplicá-los na prática, Mestre. Que o amor de Jesus esteja no coração e na mente de todos aqui presentes e que possamos, ao sair daqui, levar um pouco mais do nosso conhecimento para os nossos irmãos aos quais nos dedicamos nos trabalhos fraternais e sociais. Que assim seja. Vamos agora ouvir nosso irmão Graciano com uma canção que vai falar de amor, vai falar de luz e de paz. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e pedir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao seu encontro queremos te seguir, gastar o mal na terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao seu encontro queremos te seguir, e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Bom dia. Bom dia. Gente, eu espero que esse dia hoje nosso seja bem proveitoso, seja de muito aprendizado e de muita paz, mas eu espero que a gente saia daqui, nós esperamos, desculpa, essa é minha esposa, Cristiane, nós esperamos que a gente saia daqui com mais olhos de ver e mãos de ajudar. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão vago, na esperança de um afago, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver, prefiro evitar.
amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Ouço triste orar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver, prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Agradecer aos nossos irmãos pela vibração e para deixar ainda mais esse clima de paz, de amor, vamos trazer aqui algumas mensagens que tratam dessa cooperação, dessa união e desse amor que é a caridade. Na obra Crônica de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia de Chico, o título A Cooperação vai nos dizer: a vida é o resultado das trocas incessantes e o isolamento é a única morte no concerto universal. O Espiritismo é um campo imenso onde cada qual tem a sua tarefa e onde o exclusivismo pecará sempre pela inoportunidade. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier, no capítulo 29, selecionamos esse trecho. É para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo. E na obra Paulo Estevão, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, o mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Onde há cooperação, há paz. Na obra Ave Cristo, também de Emmanuel, os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, felizes os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, vemos essas mensagens, todas elas apontando para a unificação, né? Para a cooperação. Pois, quando a gente está numa obra de caridade, de amor, a gente não tem que ter vaidade, não temos que ter exclusivismo, porque isso só vai afastar. Né? E a proposta é a de se juntarmos as nossas forças, combatermos, né, as chagas morais, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e trabalharmos sempre juntos, de mãos dadas, pela obra do Senhor. Dando continuidade à sequência do nosso trabalho, da programação de hoje, temos, nesse momento, a palestra do nosso irmão Enéas. Teremos agora, né,
esse segundo momento, que é a palestra com o nosso irmão Enéas, que tem como tema Ação e Promoção Social Espírita, uma semeadura de amor. Logo após a palestra, a gente vai ter um pequeno intervalo, onde faremos um lanchezinho de 15 minutos e retornaremos para o terceiro momento, que vamos fazer uma dinâmica. Essa dinâmica chamada Jardim do Acolhimento. Depois vamos apresentar, né, os trabalhos de cada casa. Nesse momento, com voto de muita paz, convidamos o nosso irmão Enéas para proferir a sua palestra Ação e Promoção Social Espírita, uma semeadura de amor. Bom dia, pessoal. Está descendo aqui um pouco. Vamos refletir um pouco sobre este tema deste encontro de hoje, esperando que possamos compreender realmente a razão deste trabalho que vocês fazem, que nós fazemos dentro da doutrina, porque a gente às vezes costuma pensar a caridade como a possibilidade de auxílio ao próximo, e raramente a gente imagina o quanto grandiosa ela é para a nossa própria iluminação. Existem necessitados, porque existem necessitados. Então nós precisamos refletir isso como um laboratório de autoiluminação, né? Quando Cristo fala que brilhe a vossa luz, e aí nos coloca nessa escola tão bela chamada Terra, onde nós somos incitados a desenvolver em nós valores. Em espaços distintos desse, talvez nós camuflássemos as nossas aptidões, os nossos valores. Porque estaríamos, como diz assim, no meio de pessoas boas, todo mundo é bom. Mas e no meio das dificuldades, das intempéries? Será que nós conseguiríamos dar boas respostas? Por isso o preparo é feito do lado de lá. Do lado de lá nós nos preparamos. Do lado de cá nós fazemos as provas, nós exercitamos. Enquanto estamos preparando, estamos entre pessoas boas, não tem porquê, não há contrariedade, há tudo só indicações, informações, orientações. E aí nós achamos assim, estamos bem. É como o jogador que vê uma bola rolando e fala, não, se eu pegar eu faço muita coisa com isso também. Mas na hora que pega se atrapalha. Não é? E nós estamos aqui numa oportunidade belíssima, que é numa escola chamada Doutrina Espírita, que nos dá todo o suporte para que a gente não entre no campo dos equívocos. Vamos então fazer alguma reflexão sobre esse tema. Ô Eric, você que entende isso aqui, tem como apertar, ajustar isso aqui? Está despecando. Está descendo. Ou eu tiro aqui e fico. Vamos ver. Firmou mais, Eric. Obrigado, amigo. Então, Ação e Promoção Social Espírita, Encontro de Trabalhadores, ano 2025. O que objetiva o ápice? Proporcionar ao frequentador e ao trabalhador do centro espírita a oportunidade de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho. Olha aí já o que está explícito. Proporcionar ao trabalhador e ao frequentador. Ou seja, não é só um ponto. Lembram de Paulo, quando Paulo falava, se eu vender tudo o que tem de dar aos pobres, se eu der até a minha vida aos pobres e não tiver amor, nada terei feito? Lembra que todo o esforço feito na ânsia do fazer não tem sentido?
Ou seja, se nós não colocarmos nossos corações em atividade enquanto nossas mãos laboram, nossos lábios, não fará sentido. Nós chegaremos ansiosos, angustiados, corridos, sofridos, mas sem o proveito próprio que essa operacionalidade deveria exercer em nós. Então, é para o trabalhador. A priori, é para o trabalhador. Porque se não houvesse necessitados morais, não haveria as misérias no mundo. Por que existem misérias no mundo? Porque os homens ainda não são moralmente evoluídos. Então, esse trabalho ele vai começar em nós, como diz Paulo, ele vai começar aqui. Se ele não começa aqui, tudo bem, vale a pena o exercício fora. Vale a pena, é melhor do que estar longe dele. Mas ele precisa repercutir, ele tem que ter eco em nossas almas. E como desenvolver isso, não é? Vamos pensando sobre. O tema desse nosso encontro é uma semeadura de amor. Está montado ali, acho que foi a hora que passou para o pendrive. Parábola do bom samaritano. Eu vou pegar. Ô Marcos, traga meu computador, por gentileza, para eu botar aqui em cima, porque pode ser que outros também estejam truncados, para ler pelo menos coerente conforme o que está escrito. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinham sido plantado. Quem pode ouvir, ouça Mateus. E aí nós vamos fazer uma pequena analogia, um pequeno estudo sobre esta parábola que todos nós já ouvimos incessantes vezes. Eu não estou interferindo lá não, né? Ok. Então vamos analisar um pouco sobre esta parábola como nós temos analisado tantas vezes em nossas casas. Certo homem saiu a semear. O próprio Cristo veio à terra para isso, para semear. As sementes que ele traz, sua palavra, seus ensinos. Ele veio e semeou todo aquele seu saber para nos dar direção. A terra fértil. Nós, os nossos corações. Como estamos tratando esta terra, como estamos elaborando a possibilidade dessa terra ser fecunda. Beira do caminho. Quem são aqueles que estão à beira do caminho? As pessoas irreverentes. As pessoas que falam, não, deixa a vida me levar. Cantam a música e seguem essa música. Eles não têm interesse em aprender, não é por maldade. É por imaturidade, infantilidade. Pessoas que ainda não conseguem assumir responsabilidades. Então, são pessoas de uma vida mais fútil, uma vida mais, eu diria assim, sem um senso de profundidade, sem um senso de valor. Né? Sofrem absurdamente. Porque, por ter uma vida bastante superficial, não conseguem entender ainda as responsabilidades que trazem. Nem conseguem se perceber como espíritos imortais. Então vivem cada dia
Acorda, trabalha, faz sexo, se alimenta e vai esperando. E os baques da vida vão revirando essa terra, até que um dia ela passe a ser mais profunda. Não tem ouvidos para ouvir. Pedras rudes negam o valor da luz. Já as pedras, elas têm algum conhecimento, algum entendimento, mas elas negam. Simplesmente elas são egóicas. Elas negam esse valor. Ali, na transferência realmente saiu, cortou uma parte. Os espinhos são os fracos, também os egóicos, sem caridade. Aqueles que vivem por si. Estes são os espinhos, eles ferem a todo mundo, mas não se permitem serem maleáveis. São sempre de pontos, estão formados para serem reativos. Estas são as pessoas espinhosas. Eles não conseguem agregar. O ego deles sobre o de todos. Então, são essas pessoas espinhentas que não aceitam a maleabilidade, a igualdade. Primeiro a minha parte, segundo a minha parte, e pronto. E a boa terra, que seria a parte de baixo, que não saiu no slide, a boa terra seriam os cristãos. Aqueles que já se reviraram durante esses períodos anteriores. Não é que são diferentes dos anteriores, não. Esqueçam isso, para que não nos tornemos egóicos. Nós somos diferentes dos anteriores. Nós já passamos pelas etapas que os anteriores estão passando. Então, nós já temos alguns conhecimentos, nós já passamos pelos sofrimentos que os anteriores passaram. E tivemos a grande oportunidade de agora estarmos matriculados nessa sala, chamada Doutrina Espírita. Por benevolência dos nossos benfeitores espirituais, não por merecimento nosso. Por bondade deles, nos colocaram agora nesse caminho. Olha, vocês já estudaram, vocês já se prepararam, vocês já conhecem o ensino de Jesus. Então agora vocês não poderão negar que vão ter a clareza deste ensino. Porque além do conhecimento que vocês já trazem, nós vamos vos colocar numa escola que vamos vos fazer lembrar a todo instante o que vocês já sabem. Mas lembram que Jesus fala assim, há muitos os chamados e poucos os escolhidos? Mesmo assim, muitos de nós, muitos, eu estou dizendo muitos mesmo, poucos conseguem se manter na íntegra das coisas. É por má vontade? Não, é por imaturidade. Imaturidade. Nós sabemos que às vezes, e vocês que já estudam a doutrina há tempos, sabem que às vezes espíritos vêm com missões boas e belas na Terra e falham. Ou seja, espíritos superiores a nós. E falham. Então nós também às vezes falhamos, por isso o orar e vigiar que o Cristo nos alerta o tempo inteiro. Porque as distrações são muitas. Aí vocês vão lembrar também da porta estreita, né? O caminho da salvação é a porta estreita. É cumprir aquilo que a gente veio cumprir, ao invés de se dissipar pelas ofertas do mundo. Para desenvolver esse nosso diálogo, vamos pegar 2 eixos temáticos. Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Segundo, amor, a essência da caridade. Esse conhece-te a ti mesmo não é algo para uma palestra. Isso é algo para estudo, e estudo de longo curso. Nós vamos aqui abordar, tá? Como que mostrar um quadro. Mas o conhece-te a ti mesmo é preciso entrar nas nossas emoções, fazer as nossas reflexões pretéritas, né? Observar o porquê agimos ou reagimos de tais maneiras. Observar o significado de cada coisa que nos toca. Por que isso nos toca? Né? Onde é que está a nossa fragilidade, os nossos equívocos em relação a cada procedimento desse? Porque nós perdemos a paciência.
Dizem que quem perde a paciência é porque não tem paciência ainda, né? Mas pelo menos ela não está formatada suficientemente. Aí nós vamos ter sempre aquelas chaves que vão nos conectar a alguns desequilíbrios nossos, que são naturais. Mas quando a gente passa a conhecê-los, a gente começa a ressignificá-los. E aí, às vezes, a gente sai de uma dor porque estamos com um entendimento antigo sobre uma situação que já poderia ter amadurecido. Mas vamos em frente. Conhece-te a ti mesmo. É como olhar no espelho. Mas não é no olhar no espelho para ver os cachos, os cabelos brancos, as rugas do rosto, a cor dos olhos, a beleza da maquiagem. Não, não é no olhar no espelho para ver se a minha expressão está bonita. Não é só para isso, não. O olhar no espelho, vocês lembram que se fala que os olhos são as janelas das almas? Os olhos são a janela das almas. É olhar no espelho para conseguir enxergar dentro de si o amor que eu sinto por mim, o amor que eu sinto por Deus, o amor que eu sinto pela vida, o amor que eu sinto pelo próximo. Sentir os valores que nós temos dentro de nós. Olhar no espelho para enxergar a sua própria alma, seus anseios. Então é um olhar profundo. Esquecer a aparência e olhar para dentro de si. Então esse olhar é um olhar lento, é um olhar demorado, é um olhar analítico, que precisa ser feito constantemente. Aqueles de nós que não gostam de olhar no espelho é porque está às vezes olhando uma aparência. Ou tem medo de encontrar-se a si mesmo. Por algum nível de conveniência ou por algum receio. Mas é importante que todos nós tenhamos um espelho para olhar todo dia. Porque assim nós vamos mensurando o nosso próprio progresso, a nossa própria autoaceitação. Enquanto eu não aprendo a me amar, a reconhecer os valores que tenho e as possibilidades que tenho, eu vou ter dificuldade de amar o mundo, eu vou ter dificuldade de amar a vida. Enquanto eu não aprendo a me amar, eu não conseguirei amar a Deus. Porque o amor que eu posso projetar para fora, ele tem que nascer dentro de mim. Então é preciso que a gente pare. Às vezes a gente fica contrariado, fica ressentido por algumas dores que passamos ou que provocamos. E nós somos tão, às vezes, ensimesmados com essas situações que às vezes a gente se trava um pouco, a gente fecha um pouco o coração, com medo de sofrer. Quando, na verdade, o que mais nos faz sofrer é a ignorância. Não é a aceitação, não é a busca de entendimento, isso nos liberta. Então é a ignorância de que nós somos espíritos imortais em um processo evolutivo. E que todos nós vamos trazer dores e felicidades, angústias e prazeres dentro de nós. Mas quanto mais nós vamos nos afinando conosco mesmo, nós vamos nos compreendendo, nós vamos nos perdoando. Nós vamos perdoando o outro, nós vamos construindo um convívio saudável. É muito difícil de se conviver consigo mesmo. Mas é preciso o exercício. Esse exercício de se olhar filho de Deus. Vocês que já estudaram tanto e que têm uma fé mais ou menos sedimentada, vocês confiam em Deus? Pelo menos, primeiro, vamos para a primeira pergunta. Vocês acreditam que Deus existe? Todos aqueles que dizem que acreditam que Deus existe, tem gente que fala assim, não, eu não acredito, só eu sei que Deus existe, sim. Deus é plenamente sábio, é toda a sabedoria do universo. Diz a doutrina espírita que sim. É o princípio de todas as coisas. Deus é bom, Deus é amor,
Diz Jesus que sim, que Deus é o amor. É o amor que sustenta todo o universo. Então, se Deus é plenamente sábio, plenamente justo, plenamente amoroso, por que Deus te fez do jeito que te fez? Deus errou na fórmula? Se errou, não é plenamente sábio. Não é plenamente justo. Nem é o pleno amor. Se Deus é tudo isso e você é filho de Deus, onde é que está o equívoco? Por que a gente não olha e encontra esse Deus dentro de nós? Se acreditamos na realidade desse Deus, nós precisamos nos olhar com imenso amor. Só assim nós vamos conseguir refletir esse Deus. E assim como nós precisamos nos olhar com intenso amor e profundo amor, nós precisamos olhar para os outros com a mesma medida. Estou errado, Deus deixa de ser o que é por eu estar em equívoco? Não. Deus deixa de me amar por eu estar em equívoco? Não. Assim o outro. Deus não nos escolhe por paternidade porque nós somos bonitinhos ou bonzinhos. Deus é pai ou mãe, como queiram, ou pai e mãe. E Ele nos escolhe pelo seu profundo amor por nós. Quando nós começamos a entender essa realidade, vocês vão perceber o Deus que há. Como Jesus falava, vós sois deuses. Jesus falava, vós sois deuses, porque Jesus conhece a nossa procedência. E sabe que nós vamos alcançar o objetivo, porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nós vamos alcançar os objetivos. Paciência e persistência. Fé e trabalho. Conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? Como parar às vezes e pensar, quem sou eu? Sou tudo aquilo que eu imagino ser. Uma pessoa frágil, uma pessoa ansiosa, angustiada, amorosa, às vezes caridosa, às vezes no sufoco da vida, passando correndo sem perceber, sem querer perceber. Eu sou tudo isso aí, mas sou muito mais do que isso. Isso tudo é temporal. O que eu me expresso ser é temporal. Amanhã eu não serei mais o que sou hoje. Essas arestas que eu ainda trago de não conseguir olhar ou fazer aquilo que eu gostaria de fazer, como o próprio Paulo fala lá, né? Assim, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu ainda não consigo, mas o mal que eu não gostaria, esse ainda está em mim. Olha quem fala. A grandeza daquela alma. Como nós não nos reconhecermos da mesma maneira? E Paulo vai dizer assim, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como uma criança, mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. Da mesma maneira, nós agora compreendemos imperfeitamente as coisas como se estivéssemos a ver um reflexo num espelho de má qualidade. Mas um dia virá em que veremos de uma forma completa, face a face. Tudo quanto sei agora é parcial, mas depois verei tudo com clareza, como Deus conhece o interior do meu coração. Tem coerência? É assim. É aí que nós temos que nos apegar. Essa fala de Paulo aí é uma fala libertadora para todos nós. Porque ele fala por conhecimento. Ele fala por profunda reflexão. Como é dizer assim, olha, amem-se.
porque nós vamos alcançar o objetivo da vida. Então, muitas vezes nós estamos querendo amadurecer, sobretudo nós que já estamos com cabelos brancos, né? Antigamente, quando eu era criança, igual o Paulo, que já foi também, eu pensava que todo mundo de cabelo branco era uma pessoa madura, uma pessoa 100%, não tinha mais possibilidade de erros. Como as crianças se enganam. Mas é porque são crianças, estão experienciando e estão buscando ter fé no futuro. Até para si próprios mesmo, eles pensam assim, eu acho que devia pensar assim, quando eu for grande e eu tiver cabelos grisalhos, eu nunca mais vou errar. Porque o erro dói na gente. E a gente quer negar esse erro. Porque na nossa consciência nós somos perfeitos. Mas é lá no profundo da consciência nós vamos alcançar essa perfeição. É talvez até um indutor para que a gente busque sempre o progresso. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de crianças. Olha lá. Eu criança, eu adulto. É o desconhecimento e o conhecimento. Não é a idade. Desconhecimento e conhecimento. Antes nós desconhecíamos as leis divinas. Antes nós desconhecíamos o objetivo da vida. Nós desconhecíamos e por isso nos agíamos como criança. Eram os prazeres que nos sustentavam. Criança, se for para uma escola e você perguntar qual é o melhor horário, é o do recreio. Nós ainda estamos achando que o melhor horário é o do recreio. Porque nós ainda nos mantemos como crianças. O melhor horário é aquele que me traz prazer. Aquele que me faz brincar e sorrir. Mas quando a gente amadurece, a gente percebe que temos responsabilidade, sobretudo conosco mesmo, de tornarmos-nos melhores, maiores, mais sábios, de portarmos-nos com a maturidade que o Pai quer que nós nos portemos. O senso de responsabilidade, de dever, que está na nossa própria consciência. E aí eu não posso mais, a partir do conhecimento que tenho, querer agir como criança. Porque eu vou entrar em choque com o meu conhecimento. Jesus nos disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. Quem vai cobrar de nós? Deus. Nossa própria consciência, porque nossa consciência já está desperta. Nós já somos a terra fértil. E sendo a terra fértil, nós já estamos despertos para o senso de responsabilidade, da verdade e da vida. A felicidade se faz no esforço. E agora, se nós parássemos para pensar um pouco sobre nós mesmos. E se colocássemos esse espelho em nossa frente agora e perguntar assim: eu estou feliz? Como eu estou? O que me causa inquietudes, angústias? E refletir sobre cada ponto desse. Se fosse o caso, pegar um caderno e anotar aquilo que não me deixa ser feliz, digamos. Ou aquilo que me traz angústia ainda dentro da minha alma, me deixa inseguro, insegura. E fôssemos anotando tudo isso, depois relêssemos. Porque isso vai criando, toda vez que a gente anota, toda vez que a gente reflete, isso vai criando dentro de nós valores. Nós vamos começando a enxergar melhor aquilo que está obscuro. Porque nossa mente ela é muito focada, ela é muito direcionada ao presente, ao momento presente. Mas há um quanto de coisas que faz com que esse momento presente seja meio que turvo.
Isso está tudo acumulado em nosso cérebro, em nossas emoções. E a gente pega e escreve tudo isso. Um diário ajuda muito o jovem, né? Somos todos jovens, fazer ali uma relação daquilo que não me deixa avançar. Refletir um pouco sobre isso, pedir o amparo espiritual para as mudanças necessárias e através do orar e vigiar, e a gente ir corrigindo gradativamente essa nossa visão de mundo. Eu não digo nem proceder, não. Eu digo é a nossa visão de mundo que precisa ser mais bem adequada. Então, minha criança é embirrenta ou é risonha? Como é que está ela? Eu estou feliz? Estou leve? Ou estou angustiado, estou triste? Estou assim, como está o garoto? A criança interior ferida. Emoções não resolvidas, necessidades não atendidas, situações dolorosas, as verdades que nos foram ditas, entre aspas, né, verdades. Quantos apontamentos e comparativos que nos diminuíram. Quantas vezes nós nos sentimos diminuídos, sofridos, angustiados, excluídos. Quantas vezes essa criança não teve que chorar, não teve que se angustiar? Com uma observação nova. Hoje nós estamos olhando, dentro dos sentimentos vamos sentir aquela criança, mas dentro da razão nós vamos compreender que tudo o que acontece conosco visa exclusivamente tornarmos-nos melhores. Nada que acontece conosco tem o fito de nos destruir, porém de nos fortalecer. Lembra que Jesus falava assim, o que faz mal não é o que entra na boca do homem. O que faz mal é o que sai da boca do homem. Se nós pegarmos isso para o entendimento, nós vamos pensar o seguinte: o que o mundo nos oferece, independente de por quem nos ofereça, tem um objetivo. E esse objetivo vai ser bom, por mais difícil que pareça ser. Uma surra que eu leve tem um objetivo. Isso não faz mal, isso faz com que eu venha meditar e refletir sobre os processos do que eu vinha fazendo antes. Eu vinha por um caminho equivocado. E numa hora que isso acontece, lembra que às vezes nós estamos pagando por débitos pretéritos, pagando o seguinte, aprendendo a não agir mais como agíamos antigamente. Então tudo que vem tem um objetivo. Deus não é bom, Deus não é justo. Se nós voltarmos para a imagem de Deus, nós vamos ver que tudo que acontece comigo tem um objetivo. E se Deus, que é o nosso Pai, permitiu que isso acontecesse com seu filhinho, sua filhinha, é porque para eles isso tem um valor educativo. Porque se fosse só punitivo, se fosse só pelo sofrimento, Deus não permitiria que isso acontecesse a vocês, nem a mim. Confiam em Deus? Então precisa conhecer Deus. Agora, o que sai da boca do homem, aí sim. Porque isso demonstra como está o seu coração. Aí tem o senso de responsabilidade pessoal. Então, essas emoções não resolvidas, essas necessidades não atendidas, essas situações dolorosas, essas verdades que nos diminuíram, isso tudo teve um objetivo. Talvez nós viéssemos por um caminho do ego no passado que não respeitássemos a ninguém. E numa situação como essa, ao retornarmos, que demore muito, né? Mas que ao retornarmos a gente possa conciliar uma coisa e outra. Falar assim, isso aqui foi porque eu era assim. Então nós vamos agora aprender a valorizar o outro e não fazer o outro sofrer. Mas quando eu me tornei adulto, e ali a gente inverte a imagem ali agora, né? Nós adultos ainda se vendo como crianças.
Mas quando eu me tornei adulto, mas quando eu era criança, falava e pensava como uma criança, mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. Aí agora que nós temos conhecimento, nós não podemos continuar agindo como crianças. Eu não posso me embirrar com uma pessoa porque uma pessoa falou algo de mim ou por mim, para mim. Senão eu continuo criança. Eu não posso agir de forma inadequada à minha própria consciência, uma vez que eu tenho conhecimento de que isso não cai bem, de que isso não vai trazer alegria, não vai trazer paz, não traz valor para a minha alma. É como se eu soubesse que eu posso dar uma resposta melhor, mas eu quero continuar naquela resposta infantil para com a vida. Depois de termos passado por tantos estudos, por tanto trabalho, por tanto empreendimento espiritual para nos educarmos, nós voltarmos a ficar dando resposta de birra. Não justifica, nós estamos atrasando nossa marcha. E agora, como eu devo agir? Os adultos devem acreditar em sua capacidade própria de valorizar e aperfeiçoar as realizações da vida. Emmanuel, em Trilhas de Luz. Os adultos devem acreditar em sua capacidade própria de valorizar e aperfeiçoar as realizações da vida. É ter uma mente mais reflexiva. Eu preciso melhorar estes comportamentos. Por que ainda me compraz esse tipo de comportamento? Lá no autoconhecimento. Por que isso ainda me compraz? Por que isso ainda me traz algum nível de satisfação, se já me traz tanta inquietude? Se isso me traz algum nível de satisfação, em que campo está isso? E se eu peso isso com a inquietude que me traz, eu vejo que é muito pior. É como quem gosta de fumar. Toma consciência, eu me lembro há muitos anos atrás, eu levei uma filhinha minha para ser operada em Salvador e o pediatra, um cirurgião, fumava. Ele está lá na entrevista com minha esposa, conversando, daqui a pouco ele sai um pouquinho, vai para o corredor e acende um cigarro. E eu estou lá do lado. Aí eu fiquei olhando para ele, sorrindo. Aí ele falou, é duro, né? Eu falei, é bem difícil. Você trabalha salvando vidas e vidas de criança. Né? Ele falou assim, é sem querer, não é pelo querer. Pelo conhecimento eu sei que não deveria, mas algo dentro de mim me nega o meu saber. O que é isso? Falta de reflexão, falta de amor à própria vida. Falta de amor, ainda não aprendeu a se amar. Porque quem se ama se cuida, não é? Do que depende a tua felicidade? O Espiritismo entende que a felicidade depende dos esforços de cada um, sendo esta uma conquista do espírito. Tudo que precisamos para sermos felizes está dentro de nós mesmos. Portanto, a felicidade é uma escolha diária. E Joana de Ângeles vai e diz que a felicidade é uma permissão da consciência. A felicidade é permissão da consciência. Ou seja, se uma consciência se desperta, ela vai lhe dizer qual é a razão que te leva a ser feliz. Cumprir com a lei divina. Qual a primeira lei divina? O amor. Então, felicidade, segundo a doutrina espírita, é o esforço que nós devemos fazer por tomar as nossas más tendências, por nos conduzirmos no caminho do bem. Porque a gente já tem conhecimento suficiente para saber o que Deus espera de nós. Se nós dissermos que não temos conhecimento suficiente, é porque a gente ainda não conhece os ensinos de Jesus. Então precisamos voltar aos livros e reler. Estudar um pouco mais. O estudo vai iluminando gradativamente o nosso entendimento. E isso vai nos cobrando posições, mudanças de comportamento. E reflitamos, como eu quero que seja a minha vida?
A vida não vai ser sempre do jeito que está, não é? Nós sabemos. Nós sabemos que o futuro nos reserva um bocado de surpresas. E como eu quero que seja esse futuro? Como é que eu quero que seja doravante essa minha vida? Do mesmo jeito que está? Se do mesmo jeito que minha vida está hoje, eu estou plenamente feliz, contentado com isto, felicidade eu posso ter. Mas eu estou contente com isso, é só isso que me basta, eu vou ficar atrasando minha marcha. Eu vou continuar na Terra. Eu não vou ter, possivelmente, acesso a mundos superiores. É importante que a gente ame aquilo que a gente está aqui. Nós estamos num planeta e nós precisamos aprender a amá-lo. Amá-lo bastante. Porém, se eu não o amo o suficiente para me tornar melhor, eu vou ficar nesse nível. Eu preciso amá-lo tanto que eu possa desenvolver em mim potencialidades para fazer com que o amor se espraie sobre esse ambiente. Para que a partir daí eu possa ir galgando possibilidades de ir para mundos superiores. Nenhum de nós que queiramos sair da Terra para ir para um mundo superior, vamos alcançar. É uma verdade que eu estou dizendo para vocês. Se eu estiver aqui na Terra falando assim, eu não quero mais voltar para aqui, eu não vou sair da Terra. Você sabe quando é que nós vamos sair da Terra? Aí eu vou contar o casinho para vocês. Doutor Bezerra de Menezes, ao chegar no plano espiritual, sua mentora chega para ele e fala: Bezerra, a mãe Maria disse que você já pode ir para mundos melhores. Sabe o que Bezerra respondeu, não sabe? Ô, minha irmãzinha Celina, fale para a nossa mãezinha que eu preciso ficar mais algum tempo por aqui. Eu amo muito esse povo para me afastar. Este está apto para ir para mundos superiores. Quando por amor a gente queira ficar, aí nós temos merecimento para ir. Mas quando por egoísmo nós queiramos sair, não sairemos. Ok? Então vamos refletir sobre isso. Como eu quero que seja a minha vida futura? Angustiada, feliz, construindo. Eu quero alcançar um objetivo maior. Não só meu, mas para o mundo. Bem, eu volto aqui. Espera aí. Eu volto assim. Para encerrar essa pequena reflexão do conhece-te a ti mesmo. Com o tempo, existem cursos de autoconhecimento que vocês podem procurar nas casas espíritas. Cursos esses que demoram um pouco, vai demorar 6 meses, 10 meses, para que a gente possa refletir sobre os valores das nossas almas. Então, procurar uma casa espírita que esteja tendo cursos de autoconhecimento para que a gente possa desenvolver um entendimento melhor de como analisarmos-nos. Primeiro, o conhece-te a ti mesmo para depois a transformação íntima. Quem não se conhece não consegue transformar. Né? Então, são dois pontos sempre que vão estar concomitantes. Primeiro um, segundo o outro. Primeiro o autoconhecimento e logo em seguida a transformação íntima. Então, vamos seguindo aqui à frente, vamos ao segundo tópico lá, o amor, a essência da caridade. Não existe nenhuma aventura humana sem o outro. Porque o viver efetivo, com propósito e plenitude, só se dá através do outro. Preciso do outro para experienciar tudo o que a vida tem para me oferecer. O outro é um parceiro perpétuo e eu
do eu na vida psíquica. O outro é um parceiro perpétuo do eu na vida psíquica. Ninguém existe por si. Ninguém. Ninguém não é autoconstruído. E nós não teríamos sentido sem ter o outro. Nós só temos sentido em sociedade. Nós não conseguiríamos evoluir sem o outro. Então nós temos que observar isso com muito cuidado em relação ao outro. Porque eu só me sinto feliz se eu for, de alguma forma, percebido. Nós trocamos energia entre nós. Nós somos seres sociais. É essa energia mútua que vai nos fazendo construir. Eu me lembro de uma historinha de André Luiz, que ele queria visitar Ismael, que é o governador do Brasil. E ele solicita do seu protetor ali, acho que é Aulus, que está com ele nesse livro, e ele pede uma entrevista com Ismael, que ele gostaria de conhecer Ismael. E Aulus consegue essa entrevista. E André Luiz vai avançando com Aulus, eu creio que seja Aulus. E ele vai avançando, até que chega um nível de fluidez do universo que ele não consegue mais avançar devido à sua densidade. E aí é preciso que Aulus o abrace para que ele possa continuar fluindo até a casa de Ismael. E quando chega na casa de Ismael, ele se encanta com o jardim, as flores do jardim. E ele fica olhando de uma forma extasiada para aquela beleza daquelas flores. Ismael percebe e vem ao encontro deles. E tem essa entrevista com Ismael. André Luiz não narra o que tratou a entrevista. Mas ele narra que na saída Ismael chega no jardim e tira uma flor. Retira uma flor ali e entrega para André Luiz. E fala assim: André, eu vi como você olhou para essas flores. E eu quero te dar esta aqui de presente. Eu estou tirando-a porque ela não perece. Ela não precisa dos teus cuidados. Ela é mantida pela vibração do meu amor. Quando eu li essa história muito tempo atrás, eu fiquei encantado. Encantado. Porque eu pensei, se o amor de Ismael, que é o governador do Brasil, é capaz de sustentar todo um jardim de flores, as vibrações do seu amor sustentam as flores. Não precisa, André Luiz. Ele falou assim, se perecesse, eu não a tiraria e não te daria. Ou seja, André Luiz vai ter aquela flor perene na sala dele, onde ele quiser botar, sem precisar de cuidados, porque ela é mantida pelo amor de Ismael. Aí eu pensei em nós, mantidos pelo amor de Deus, que é o Criador de todo o universo. Olha a grandeza das nossas almas, a infinitude das nossas almas. Então, todos nós somos mantidos por esse amor, esse raio de amor do Pai. E o outro, quem são os meus colegas de trabalho? Quem são essas pessoas que carecem do trabalho social? Quem são vocês? Quem sou eu? Quem somos nós? E quem são aqueles que carecem dos nossos pequeninos esforços? Imaginem vocês. Como era o nome de um espírito que Chico ajudou muitas vezes e que vinha com muita dificuldade? Era Chico? Né? Era Chico. Que vinha para a filha e o pessoal falava que ele tinha um mau odor porque não tomava banho, era uma pessoa bem simples, vinha da roça, e o pessoal falava, ô Chico, atende logo ele para se livrar dele e tal, e Chico ficava ali conversando, faz uma poesia aí, Chico. E ali é que Chico demorava um bocado, conversando com esse rapaz. Aí no final, depois que ele desencarna,
Um dia Chico Xavier chega e fala assim: vocês sabem quem veio buscá-la? O próprio Jesus. Para mostrar a dimensão da alma. Às vezes a gente está pensando que essas crianças, essas pessoas necessitadas socialmente neste momento, são almas simples e ignorantes, somente carentes. De repente tem almas grandiosas ali, exercitando a simplicidade, a humildade. Não é? Esse olhar para o outro, para enxergar o Deus que há no outro. Vamos refletir um pouco sobre os nossos colegas de trabalho. Quem são os meus colegas? Vantagens de um bom relacionamento com colegas aumento da criatividade, da capacidade de performance, sensação de pertencimento, maior empatia, colaboração e influência positiva entre os colegas, crescimento da equipe. Nós precisamos do outro para crescer. E nós precisamos aprender a aproveitar quaisquer situações que existam. Nós não podemos querer que num relacionamento entre pessoas tudo seja conforme o que a gente quer. Nós não dissemos aqui no início que nós precisamos crescer no relacionamento com o outro. Tá bom, aquela outra pessoa é intransigente. Então nós precisamos trazer ela para um nível de transigência. Sim, mas será que eu também não sou excessivamente transigente e preciso encontrar um meio-campo? Aquela pessoa é angustiada, mas nós precisamos conviver. Será que eu não sou lerdo demais? Eu não quis usar a expressão sereno demais, né? Lerdo demais, que eu preciso aprender também a apertar um pouquinho o meu passo. Por que o outro tem que vir a mim? A mim eu não preciso ir ao outro. Porque o meu ego é mais forte. Aquela pessoa cria atritos no trabalho. Sim. E você não está ali para ser uma pessoa caridosa? Você perguntou a ela por que ela está angustiada? Você foi solidária para com ela? Porque quem expressa o que expressa o que está dentro de si, expressa a dor da sua própria alma, às vezes está pedindo um socorro. Por que uma criança chora? Porque está bem? Não, se uma criança chora é porque há alguma inquietude. Não é? E o qual mais justo, mais coerente, eu que sou adulto, não seria parar para de frente a essa criança e perguntar assim: como você está? O que te angustia? E aí tentarmos tirar essa pessoa de um nível de sofrimento, isso também não é caridade. Se nós queremos ter um grupo coeso, vocês já viram, vocês vieram de família, porque todos nós viemos de família. Aqueles que tiveram o prazer de ter irmãos, não já viu que às vezes encontramos algumas dificuldades? Mas não é através do amor que a gente soluciona as dificuldades, não é através da rusga. Não é através do amor que nós nos tornamos uma família mais coesa, mais forte, para enfrentar as intempéries da vida? Então, entre colegas de trabalho, continua sendo o mesmo processo. De ajudarmos-nos mutuamente, porque se Deus nos colocou juntos, é porque nós temos deveres juntos. Agora, aquele alguém que chega um pouco mais desequilibrado num grupo, de repente, esse desequilíbrio vem até de ações do próprio grupo, que seja desta, que seja de outras oportunidades.
Então, o mais coerente, nós não somos todos irmãos universais? Então, nós temos deveres uns para com os outros. E quem mais precisa em uma família de amparo não é o que está mais em dor, mais em desequilíbrio? Seria falta de caridade pegarmos uma pessoa que já está com fome e deixá-la mais recanteada. Se ela tem fome, traz ela. Se ela tem frio, traz ela. Traz ela mais para perto dos nossos corações. E de repente a gente está sanando um sofrimento ali, uma dor. Quiçá sejamos nós os responsáveis do pretérito em relação a isso. Assim como os filhos. Quanto mais problema é um filho, mais necessidade ele tem. E a espiritualidade nos alerta. Um filho, o problema de hoje, certamente foi alguém que você desviou lá atrás. E que Deus colocou novamente às tuas mãos para que tu retorne o processo educativo. Então, esses colegas de trabalho que se aproximam de nós hoje, é o primeiro núcleo. Se nós não formarmos um núcleo coeso, amoroso, respeitoso, como é que nós vamos disseminar esse amor se nós não construímos ele em núcleo, em família? Para citar isso, um exemplo fantástico, vocês se lembram de Jesus? Existia harmonia no seu grupo desde o início? Não existia. Mas ele soube conduzir. Em algum momento da escala de vivência de Judas, ou de Paulo, ou de Pedro, Paulo não, de Pedro, Jesus recriminou-os? Não, Jesus apontava o caminho. Jesus sabia que Judas um dia iria cometer. A partir de um determinado momento, Jesus sabia que aquilo iria acontecer. Mas em algum momento, Jesus distratou Judas. Jesus falou assim, desse aqui eu não vou lavar os pés. Lavou. Tratou com a mesma coerência que tratou os outros. Né? E assim ele formou um grupo forte que disseminou o cristianismo na terra, a partir desses laços afetivos de respeito e de dignidade. Podemos entender o valor da alma humana somente quando percebemos a grandeza do sacrifício feito para a sua redenção. Podemos entender o valor da alma humana somente quando percebemos a grandeza do sacrifício feito para a sua redenção. Essa mulher ela é protestante americana, mas a doutrina espírita não nos fala sobre isso do mesmo jeito. Como se conhece o verdadeiro espírita? Como é que se conhece o verdadeiro espírita? É aquele que é perfeito? Não é? É pelo esforço que fazem dominar suas más tendências. É pelo calar a sua voz para que não contrarie e não crie dissensões. Não é assim que a doutrina espírita seguirá? O amor é a essência da caridade. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Que brilhe a vossa luz. Esse é o chamado, esse é o exercício da caridade que se faz. Esse é o exercício que a doutrina espírita vem buscando fazer em cada um de nós. Que brilhe a nossa luz. Então tenhamos a certeza absoluta que quando estamos fazendo esse trabalho social que hoje realizam da ação social, é um trabalho de autoiluminação. Então, fazer com essa coerência de que eu estou construindo um Deus em mim. E para isso eu preciso estar bastante atento para as minhas emoções, os meus sentimentos enquanto faço isso que faço.
E quem são essas pessoas que carecem do trabalho social? Quem são essas pessoas que estão ali, que vêm trazendo suas necessidades, suas dores, suas dificuldades, seus anseios, seus sonhos? Quem são essas pessoas? Vamos lá. Ampare o assistido vendo nele um espírito em evolução, buscando conscientizá-lo da sua realidade espiritual, incentivando-o ao soerguimento e à realização de conquistas espirituais, visando a transformá-lo de assistido a assistente, de pedinte em doador. E Jesus vai lá e fala: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Demonstrando o elo que nos liga, a força que nos liga, né? O Cristo em cada um deles. Então, o nosso trabalho para com essas pessoas é de que eles se sintam tão seguros e tão felizes com a nossa presença que um dia eles queiram ser assim. Um dia também eu vou querer amparar os outros. Porque eu tenho aprendido com vocês o quão é bom, o quão é importante amparar. O quão é bom eu chegar aqui cheio de dores, cheio de angústias e receber em vocês um irmão maior, carinhoso, respeitoso, a mim soerguer. E assim um dia eu vou ter compaixão dos meus irmãos também, porque eu sei que vós têm tido compaixão de mim. Não foi através do exemplo que Jesus nos ensinou? Então sejamos nós, através do exemplo, também a ensinar os nossos irmãos. Uma sementeira de amor. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quem faz a vontade de meu Pai, como quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Cristo fala aqui nessa unicidade. Aqueles que estamos seguindo por um mesmo caminho, somos a família universal. Ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas um dia acontecerá. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Trabalhamos pela edificação da nossa própria alma, pela luz que há em nós, pelo amor que há em nós. E ainda assim, como complemento, vocês se lembram de quando uma pessoa chega no plano espiritual e vai pedir por algum bem-amado: meu filho está completamente perdido em vida, e eu solicito dessa espiritualidade um amparo para o meu filho ou para a minha filha que está em sofrimento. E muitas vezes nós vamos poder escutar assim: o que tendes a oferecer? Quantos bônus horas tendes? Nós já vimos história de pessoas que vão pedir pelos seus filhos amados, e a espiritualidade pergunta assim: quantas horas a senhora tem trabalhado em benefício dos outros? Nenhuma hora. A senhora nunca trabalhou em benefício dos outros? Não. E como tens o direito de pedir em benefício daqueles se nunca servistes a ninguém? Não é? Não é plantando que se colhe? Nós não queremos plantar sem nunca ter tido o bom senso de ajudar em nada. Como é que eu vou pedir por um filho que eu tanto amo e que eu sei que está perdido em vida, sofrendo ali? Como é que eu vou ter vergonha de pedir uma vez que eu nunca ajudei ao filho de ninguém? Não é? Ou seja, isso é ruim? Não, isso é justiça. É justiça. Senão nós vamos dar comodidade ao negativo.
ao mal. O mal nunca vai se sentir no anseio ou na necessidade de mudança. Então é preciso que eu saiba que para que eu possa para que eu possa ser merecedor de alguma coisa, é preciso que eu também semeie alguma coisa de merecimento na terra. Aquele que ama a seu irmão está na luz. Aquele que ama a seu irmão está na luz. Uma frasezinha pequena, mas se coloquem nessa frase. O que é estar na luz? Queres estar na luz? Amém. Querem estar plenos, felizes? Amém. E Cáritas vai lá e coloca: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Olha, a doutrina espírita fala fora da caridade não há salvação. E Cáritas já coloca aqui: sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Ninguém fora disso. Todos visar essa meta. Mas se peço também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore que todos vos saciareis. Não é só o que nós damos. O que nós damos, fundamental para o nosso crescimento. Mas se nós queremos, a gente não imagina o quanto seremos felizes no futuro, porque a nossa felicidade hoje ela é muito relativa aos nossos próprios sofrimentos. Mas imaginem o seguinte: vocês acreditam que Emmanuel é um espírito relativamente evoluído? Concordam? É um ser mais intelectualizado, né? Há 2000 e tantos anos ele já era um senador romano, que eram aquelas pessoas de maior sapiência. Então, sem dúvida nenhuma, Emmanuel é um espírito mais evoluído. Emmanuel não tem o direito de viver onde Lívia vive. Porque Lívia vive em um mundo mais evoluído. Emmanuel pode fazer uma visita a Lívia ao ano, que ele escolhe o mês de dezembro para visitar a Lívia, que é a sua esposa. Lívia, por ser mais evoluída, está em um mundo mais evoluído, um mundo mais iluminado, onde Emmanuel ainda não consegue estar. E ele aproveita o mês de dezembro porque é o mês onde a Terra está mais harmônica, onde o pensamento e as energias cristãs estão mais trabalhando devido à proximidade do aniversário do nascimento de Jesus. Então, nesse momento que está mais harmônico, Emmanuel, como é um ser muito responsável, ele pede a permissão de poder ir visitar a Lívia no seu mundo mais evoluído. Mas aí a gente vai e olha essa frase aqui, quando Cáritas fala, né? Se peço também dou e dou muito. Convido-os para um grande banquete, forneço a árvore que todos vos saciarão. Então pense em nós evoluirmos o suficiente para podermos partilhar de um mundo como Lívia ou como Alcione. Mundos onde não há dúvidas, não há angústias, não há sofrimentos. Onde toda a pureza de nós podermos estar com quem quer que seja sem máscaras. Onde nossos filhinhos poderão circular, porque cada um daqueles que se encontre com eles tratá-los-ão como filhos próprios. Por amor, por respeito. Não há nada a temer. Então são mundos belíssimos. E que nós estamos nos candidatando a isso. Precisamos andar bastante, mas já é o primeiro passo que estamos dando, exercitando e conhecendo-nos, né, e buscando o entendimento e o trabalho nesse campo. E nós tiramos aqui os benefícios ao trabalhador. Desenvolver a noção de valorização do tempo.
André Luiz fala que enquanto nós não aprendermos a trabalhar bem, a utilizar bem o nosso tempo, enquanto nós não aprendermos a utilizar bem o nosso tempo, nós não estaremos tendo uma evolução efetiva. Nosso tempo escoa entre as mãos. Vocês se lembram quanto de tempo o Espírito da Verdade deu para Hippolyte Léon Denisard, Allan Kardec? Quando Allan Kardec teve dúvidas em relação à capacidade dele de fazer a codificação, aí ele falou assim, eu não sei se serei capaz. Eu não sei se vou ter essa possibilidade. E o Espírito da Verdade chega e fala para ele assim, eu te assessorarei. Dar-te-ei 15 minutos por mês do meu tempo para te conduzir. 15 minutos, olha o que a doutrina espírita vem fazer. Recolocar o cristianismo nas suas bases. Isso é importante? Isso é fundamental para a humanidade. Para a humanidade da Terra. Olha a grandeza da responsabilidade de Kardec. De restabelecer o cristianismo. Não é coisa pequena. A maior das missões que teria no planeta. E o Espírito de Verdade fala, conceder-te-ei 15 minutos por mês para te assessorar. 15 minutos por mês. Não é por semana nem por dia, não é por mês. Quem é esse Espírito? Olha a dimensão. Para poder redirecionar a humanidade da Terra, ele pode conceder 15 minutos por mês. Porque todo o seu tempo está tomado com coisas maiores do que isso. Então, eu não quero assustar vocês, não. Eu só quero dizer que desenvolver uma noção de valorização do tempo é saber fazer uma agenda onde a gente possa estar fazendo coisas de valor, coisas úteis. Não é? Não quero dizer que a gente não possa espairecer, que nós não temos uma mente capaz de sustentar a responsabilidade 24 horas. Nem forças moral para isso, mas pelo menos estabelecer aquilo que seja importante. Imunidade contra os perigos do tédio. Qualquer alma que entra em campo de tédio é porque não está utilizando o seu tempo de forma adequada conforme a sua consciência. Então, o tédio é uma tristeza de improdutividade. Ampliação do campo das relações afetivas. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se vincula afetivamente, mais nós nos ajudamos e isso vão criando os laços afetivos. Extirpação paulatina dos vícios e das tendências inferiores. Claro, se nós vamos colocando sentido, valor em nosso tempo, aquilo que é fútil vai deixando de fazer sentido. Se eu gosto de estudar, por exemplo, mas eu gosto de tomar uma cerveja, eu vou ter que optar entre uma coisa e outra. Ou eu continuo no lazer, ou eu vou me especificar naquilo que me interessa, porque as duas coisas não combinam. Então, extirpar esses vícios paulatinamente ao ponto que vamos colocando algo mais valoroso no caminho. Envolvimento com grupos de trabalho do Cristo, angariando simpatia e amparo. Que simpatia e amparo é esse? É só entre colegas trabalhadores? Não. Entre os espíritos também. Aqueles que amam aqueles que aqui estão e que estão do lado de lá e vê que digamos que nós, pais e mães, estivéssemos do outro lado e víssemos nossos filhos passando fome ou necessidade e vê alguém aqui na terra amparando-os. Nós não ficamos gratos por aquela pessoa? Poxa vida, olha, graças a Deus, deu o pão, deu a palavra, deu o colo ao meu filho. Eu me torno eternamente grato àquela pessoa. E aí um dia que eu precise, tem aquela alma boa lá orando por mim. E, sobretudo, desenvolver a capacidade de empatia, sensibilizando a alma para a brandura, a humildade, a gratidão e o amor, que a aproxima da percepção de Jesus em si. Ou seja, todo esse bem que a gente pode realizar, ele tem um ponto importantíssimo. É que, através do amor, nós despertamos os corações para o amor. Através de um bom atendimento a uma pessoa dessa que chega carente, necessitada de momento, através do nosso bom atendimento, eles vão começar a compreender Jesus.
Porque o que nós estamos fazendo é aquilo que o Cristo gostaria que nós fizéssemos por eles. Então, nós somos a expressão do Cristo. Teve há algumas semanas espíritas no Centro de Convenções de Valdo Franco, que no final, na parede de cima, tinha as mãos assim. E tinha aquela colocação assim, que as minhas mãos sejam as tuas mãos. Que as nossas mãos sejam as mãos do Cristo no atendimento. Então, quando nós a tratamos com muito amor as pessoas se despertam para Jesus. É assim que o cristianismo vai avançando, através da expressão de amor. E como Jesus fala, quando fizerdes a estes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, nós estamos fazendo a ele e por ele, enquanto aqui trabalhamos. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque eu sou a caridade. O que é a salvação, se não essa paz íntima, essa felicidade? E aí, nós, encerrando o nosso trabalho, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Pronto. Aqui Jesus fala do laço que precisamos fazer entre nós. Entre nós. É preciso que a gente apare as arestas. É preciso que a gente respeite no outro, no meu colega de trabalho, as suas fragilidades, as suas dores, e que a gente ajude ele a crescer. Como no anterior, eu preciso tratá-lo com tanto amor que ele também perceba o Jesus que há nele. E aí a gente possa realmente construir essa irmandade para a eternidade. Nós que temos senso de responsabilidade precisamos acreditar que nós somos capazes de ajudar a todas as pessoas. Mesmo aqueles que estão mais angustiados, são aqueles que mais precisam de medicamento. E para que eu cresça, eu não posso deixar nada para trás. Nada que não esteja condizente com a lei que está em minha consciência. Pode até ser que meu irmão não queira seguir os passos que ele poderia seguir ou deveria seguir, mas a mim cabe fazer o que há de melhor. É assim que nós devemos pensar. Porque se eu não fizer o melhor, eu perdi a oportunidade de me lapidar naquele encontro ali. Então, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. O amor é respeito, o amor é uma mão que acolhe, mas é uma consciência que compreende também. E aí, a vida continua. Que a nossa gratidão se expresse em servir com alegria. Muito obrigado. Agradecemos, Enéas, pelos belos ensinamentos do dia. As palavras tão úteis para todos nós, tantos ensinamentos que estamos carecendo para pôr em prática, né? Principalmente colocar em prática todos esses ensinamentos.